Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil suicídios acontecem por ano em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu quero conversar sobre este assunto, já que estamos no mês de setembro, né? E esse mês se alavanca muito mais o trabalho de conscientização para se evitar o suicídio. Doutor Tiago, psicólogo, faz favor, primeiro já brigadão por ter me atendido. A principal intenção, né, Tiago, o mês de setembro vem para isso, é para mostrar, expor que o suicídio tem jeito, né? Dá para evitar. Olha, as estatísticas infelizmente são muito tristes. Os dados que você pontuou de 700 mil pessoas aumentou, agora são 800 mil no mundo. Meu Deus. Do ano passado para cá, houve um aumento só no Brasil de 14,2% no aumento, né, do número de pessoas que cometeram suicídio. E isso é um dado assim que a gente pode apressar através do IBGE, né, e dos órgãos, como a Organização Mundial da Saúde, entre outros, né, o próprio Sistema Único de Saúde, as delegacias hoje civis, eles têm dados também que mostram isso, né? Mas assim, a gente não pode apurar a quantidade de tentativas, ideações suicidas, né? Pessoas que estão passando em sofrimento sozinhas, né, solitárias, que não podem aí estar explorando o seu sofrimento, levando aí o suicídio como uma resposta a esse sofrimento. Nós sabemos que dentro dos transtornos mentais, pessoas com depressão, pessoas com transtorno borderline, transtorno bipolar, entre outros, são as vítimas mais recorrentes. E infelizmente os dados apontam um aumento entre a tentativa de suicídio com crianças, por exemplo, né? Crianças tentando tirar a sua própria vida. Isso. Então é um problema grave que afeta milhares de pessoas. A principal faixa etária hoje que os estudos apontam é entre 25, né? E começa na adolescência, né? Alguns apontam ali de 14 a 25 anos e outros falam de 25 a 40 anos, também é uma fase de risco para o suicídio. Meu Senhor Jesus Cristo. Mas estudos também mostram, né, que o suicídio pode ser evitado. Você, por exemplo, está indo para aldeia Porto Lindo, né? Sim, eu tô desenvolver um trabalho de conscientização lá. Isso, eu estou indo lá fazer um trabalho junto à Prefeitura de Japorã, junto ao CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Japorã, na aldeia Porto Lindo, para fazer um trabalho de conscientização, prevenção do suicídio com essas pessoas, né, que estão numa situação de risco, né, de fragilidade cultural, étnica, social, né? Então ali são muitas questões que envolvem o suicídio e isso é uma coisa meio que padronizou, né, dentro da aldeia. A gente percebe assim que, eu falando com as pessoas ali de Jacareí, da região, sim, como é que é encarada essa questão pela população indígena pelo suicídio, e eles veem com um viés, né, para os problemas da vida, para o enfrentamento dessa realidade, desse choque cultural que eles têm que lidar todos os dias, né? Então, assim, nós percebemos que ali há algumas especificidades que na sociedade branca ou na sociedade comum, né, que não se trata de etnia, no caso aqui, traz ali um alto risco de suicídio e um número muito alto, meu realmente. Deus. E veja bem, eu creio nesse trabalho de conscientização, pode ser evitado o suicídio. E a pergunta é, de que maneira, de que forma fazer isso? Seria só na conscientização? Não, o suicídio ele pode ser evitado de várias formas, né? Por que eu iniciei falando sobre dados e informações sobre a condição atual? Porque primeiro a gente precisa se conscientizar da realidade, né? A gente precisa entender que é uma coisa que existe, que não é frescura e que infelizmente no Brasil, por exemplo, 38 pessoas por dia tiram a vida. Então nós temos que entender isso, sabe, Cláudio? Eu quando mais jovem achava que era frescura. Então, muita gente fala assim, hoje eu sei que não. Ou tem gente que nem acredita, acha que isso não existe, que isso é coisa de por exemplo, influência diabólica, coisa do capeta, que todo mundo inventa uma condição prévia que se trata de um não estou dizendo que esses eventos... E esquece da ciência, né? Exato, que esses eventos não desencadeiam coisas negativas também na vida das pessoas, não é uma questão... espiritual, né? não é uma questão de discussão aqui de ideologia teológica ou científica, mas é saber que acontece e que a gente pode trabalhar como isso, né? A gente pode trabalhar na vida das pessoas como? Conversando,
acolhendo, abrindo espaço para o diálogo, falando com os filhos, os pais falando com os filhos, a escola abrindo espaços para que as crianças, os adolescentes possam explorar mais suas emoções, possam aprender a lidar melhor com os seus sentimentos, porque o principal fator que desencadeia todos os outros problemas é ainda o preconceito. Meu né? Deus do céu. Então, a gente rompendo com a barreira do preconceito, do tabu e do estigma do transtorno mental e procurando ajuda nos pós-saúde, procurando psicoterapia, procurando atendimento clínico, né, com o psiquiatra, Como é que pode, né, nós Thiago? podemos sim evitar essa realidade. E se você precisar, peça ajuda, né? Porque Claro. o primeiro passo para você evitar o suicídio é falar sobre o que você sente. Falar se você está tendo pensamento suicida, se você está pensando em tirar a própria vida, se você conhece pessoas, por exemplo, que reclamam o tempo todo, que dizem que a sua vida não vale mais a pena, que não queria mais estar vivo, que preferia morrer. Essas pessoas estão dando sinais de que alguma coisa vai errado. Já passei por isso. Né? Então, assim, às vezes a pessoa numa explosão de raiva ou muito estressado, ela começa a soltar essas coisas. Minha vida não presta, minha vida não vale nada, seria melhor se eu não estivesse aqui. Opa, esses são sinais de alerta. Então acolhe essa pessoa, traz ela para o diálogo, tenta romper com o estigma, com o preconceito e orienta essa pessoa a procurar ajuda especializada. Palestras. Quais são os tipos, desculpe te interromper, Aham. quais são os tipos de sinais que a pessoa com ideia de suicídio emite? Principalmente esses pensamentos que eu citei há pouco, mas aí vem o isolamento social, a pessoa começa a se isolar muito, porque primeiro, antes do suicídio, vem uma grave depressão, vem um grave transtorno mental que afeta diretamente a vida dessa pessoa, né? Então, antecede aí um transtorno mental que vai ficando cada vez mais crônico com o passar do tempo. Então a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a perder contato com os outros, com a família, com os amigos, se afasta da escola, se afasta do trabalho, começa a perder o interesse pela vida, pelo prazer na vida e principalmente Verdade. começa a colocar tudo em uma perspectiva negativa, Claudinho, sempre dentro de uma perspectiva negativa. Olha. Então assim, a pessoa que está antes mesmo de pensar em cometer suicídio, ela já está em um processo de adoecimento e geralmente a depressão, né, e a ansiedade são os principais transtornos mentais que hoje, infelizmente, estão levando a pessoa a tirar a própria vida. O índice de suicídios me assustou, tanto no mundo quanto no Brasil. Tiago, muito obrigado pela sua atenção para comigo. Desculpa aí, de repente tá até atrasando você Tá na sua nada. chegada lá em Japorã, tá não? Não, estou muito feliz de estar lá. A gente já está fazendo esse trabalho aqui em Mundo Novo e lá, Jacareí, Aldeia e Japorã. Né? A gente está atendendo a região, graças a Deus, a gente está tendo espaço para que a gente possa levar essa mensagem, mas não para falar do suicídio. Mas é para falar, olha, fique atento a esses sinais, mas Isso. acima de tudo, valorize sua vida, procure, né? Tanto é que o dia 21 de setembro, né, é o que, na verdade, o dia D do Setembro Amarelo é dia 10, né? Isso. Mas culmina geralmente esses debates no dia 21 de setembro porque é o dia da árvore, né? Então tem toda uma simbologia por trás da árvore, do nascimento, do crescimento, do fortalecimento da vida, né? Então a gente só pede que as pessoas procurem ajuda, mas aprendam a ouvir também, a acolher, ter mais empatia com o próximo, assim nós evitaremos muitas tragédias. Obrigado, doutor Tiago. Valeu, meu velho. Deus te leve, Prazer, tá? Deus te guie para Japorã, na ida, te abençoe a estadia lá e te guia na volta para nós aqui. Valeu, irmão. Claudinho Paraná, ó, de frente da TV Sobrinho, daqui a pouquinho o nosso Fala Sério, tá? E essa matéria com o Tiagão vai no quadro geral. TV Sobrinho, mais conteúdo.